CNPJ é o acrônimo, a sigla de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E mesmo com esse nome, é possível ter um CNPJ sem ser pessoa jurídica. Visualmente, o CNPJ é uma sequência de números, 8 números, uma contrabarra, 4 números, um hífen e 2 dígitos verificadores. Você encontra o CNPJ em toda a nota fiscal e em muitos documentos fiscais. Os antigos conhecem o CNPJ como CGC, Cadastro Geral de Contribuintes. E esse nome antigo, apesar de estar desatualizado, ele torna fácil compreender por que é possível ter um CNPJ sem ser pessoa jurídica. Vamos pensar que todo indivíduo no Brasil, brasileiro ou estrangeiro, possui um CPF, um cadastro de pessoa física. Apesar da nomenclatura adequada ser pessoa natural, porque desde 2002 o Código Civil deixou de dividir as pessoas em jurídicas e físicas para dividir entre pessoas jurídicas e naturais, a sigla CPF ainda é utilizada. Mas existem situações em atividades econômicas em que vale a pena ter uma tributação diferenciada. E aí, para distinguir perante a Receita Federal, que é o órgão do Ministério da Fazenda que cuida do recolhimento dos impostos federais, para fazer essa distinção, é feito o cadastro no CNPJ. Aqui eu vou abrir um parênteses. MEI, microempreendedor individual, não é empresa, não é uma pessoa jurídica. É uma tributação diferenciada para permitir que um grupo grande de pessoas não fique totalmente excluído na hora de trabalhar. Eu não vou entrar aqui no mérito das vantagens e desvantagens do MEI, mas no site microempreendedorindividual.gov.br todas as informações oficiais sobre MEI estão lá. O requerimento de um novo CNPJ, ele é feito no momento em que se define a tributação. E quando isso é feito? Na constituição da pessoa jurídica ou no momento em que se faz a solicitação de uma tributação diferenciada, como no registro do MEI. E é bom levar em consideração que, apesar de ser um registro perante a Receita Federal, que cuida dos tributos federais, todos nós pagamos também tributos estaduais e tributos municipais. E a alíquota desse imposto, e no caso de quem tem CNPJ, se será apenas tributo estadual ou se será apenas tributo municipal, o que define isso é a atividade a qual o CNPJ vai ser atrelado. E como saber essa atividade? Talvez você já tenha ouvido falar do acrônimo CNAE, Cadastro Nacional de Atividade Econômica. É uma lista que o IBGE disponibiliza das atividades econômicas que podem ser exercidas no país. É importante, tanto no momento de escrever o estatuto, o contrato social da empresa ou da ONG, determinar
a atividade, o CNAE principal e os CNAEs secundários. Essa definição da atividade econômica, ela vai falar qual alíquota, qual a tributação, o tipo de tributação, e se precisa de uma inscrição estadual e de uma inscrição municipal. Então, a forma de escrever o estatuto, o contrato social, ela é muito importante. É preciso verificar a motivação para pedir esse registro e até para constituir essa empresa ou essa ONG. Porque se você vai exercer uma atividade comercial, o local em que você vai protocolar o contrato social ou o estatuto, dependendo da modelagem jurídica, digamos assim, da pessoa jurídica, um local para requerer o início dessa pessoa jurídica é a junta comercial. E um convênio da junta comercial com a Receita Federal já te trará o CNPJ. Por outro lado, se não for uma atividade com fins lucrativos, o registro é feito pelo registro das pessoas jurídicas, que também tem um convênio com a Receita Federal e vai te falar, olha, registrei e tá aqui o CNPJ. Existem algumas exceções, por exemplo, eu como advogada, se eu quiser ter um escritório com vários sócios, como eu já tive, o registro, o CNPJ desse escritório é feito perante a OAB. Por quê? Porque existe um órgão de classe que regulamenta a profissão do advogado. Então, nada que um advogado faça pode ser desvinculado dessa fiscalização da OAB. A pessoa pode ter um diploma em direito e não ser advogado, porque não contribui, não está registrado perante a OAB. Assim como vários advogados trabalhando em um mesmo local físico, não significa que seja um escritório. É preciso constituir como uma pessoa jurídica e recolher a taxa para a OAB para ser oficialmente reconhecido como um escritório. Então, se você tem uma atividade profissional que é regulamentado com um órgão de classe e a ideia é pedir um CNPJ para exercer a sua atividade, entre em contato com o seu órgão de classe para ver se eventualmente o registro não é feito perante ele, porque senão você vai pedir e a documentação vai voltar, ou seja, você recolhe a taxa da junta comercial ou recolhe os emolumentos do registro das pessoas jurídicas e depois descobre que não é ali, perde dinheiro. Por isso, esse vídeo ele é para dar uma noção do que é envolvido, mas não faça sem ter o apoio de alguém, de um profissional que conhece o assunto. Analisar essa lista do IBGE de CNAEs, de atividades econômicas, ela é muito importante na hora de planejar a empresa ou a nova entidade, até mesmo para MEI. MEI tem uma relação ali de atividades que são permitidas, mas se você colocar alguma outra, o sistema vai permitir e você vai ter problema lá na frente. No meu doutorado, eu analisei os registros da Junta Comercial do Estado de São Paulo referentes a drogarias, que é o varejo de medicamentos. Medicamento, você precisa ter registro na vigilância sanitária. E não foi pequeno o número de empresas, de CNPJs ali que eu vi que inicialmente eram MEI,
precisaram fazer uma alteração societária para deixar de ser MEI, geralmente incluindo um novo sócio. Então, durante todo esse período de pedido para MEI e depois passar de MEI para limitada ou de MEI para ERELI, que é um outro tipo societário quando se tem só um sócio, isso tudo foi um período em que não se pôde exercer a atividade. E é claro que ninguém quer, você quer pedir o registro e já começar a trabalhar. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam que demora, demora porque não houve planejamento, não houve um estudo mínimo para identificar se o que estava sendo requerido era possível. Se você não sabe como pesquisar, se tem órgão regulamentador ou se tem uma entidade que fiscaliza, minha sugestão é pegar o nome das empresas que são suas concorrentes e verifica. Faz uma consulta. Você pode consultar se for MEI no portal do empreendedor, se for CNPJ de empresa normal ou até mesmo de uma instituição sem fins lucrativos, você pode pesquisar no próprio site da Receita Federal. Dá um Google, bota ali, pesquisar CNPJ. Você tem que ter um número e a partir do número você vai ver naquela ficha cadastral do CNPJ quais são as atividades, os quinais do seu concorrente. Provavelmente os seus serão os mesmos, mas já é uma diretriz. Quando a pessoa me fala o que ela quer fazer, eu redijo o contrato social, eu faço toda a documentação, mas eu sempre confiro o que a concorrência está fazendo, porque pode ser que eu não tenha observado alguma questão. Então, não tem problema nenhum você identificar o que os outros fazem, descobrir se a tributação escolhida pelos seus concorrentes é a mesma que a sua. Bem, acredito ter esclarecido as principais questões que envolvem o CNPJ, pelo menos são as mais recorrentes que eu recebo na minha atividade profissional como advogada. Se você ficou com alguma outra dúvida, por favor, comente aqui embaixo, ou se ainda estiver disponível, eu vou colocar o link de um formulário para que possa ser feita essa pergunta, e aí eu pretendo ou regravar o vídeo para acrescentar mais assuntos, ou então gravar um novo vídeo com um novo foco. E a minha ideia é, nas próximas semanas, inaugurar um novo site tratando de assuntos jurídicos dessa forma prática como esse vídeo. Então, agradeço bastante se você puder deixar sua opinião sobre o que você achou dessa forma, se ficou claro, se ficou alguma dúvida, se tem algum outro assunto que você considera relevante. A minha ideia é fazer algo mais voltado, um jurídico para e-commerce, mas pode ser algo mais amplo, porque a minha atividade profissional é 20 anos auxiliando o varejo e eu tenho visto essa nova demanda de e-commerce. E é claro, se quiser, vou ficar muito feliz em ter você como assinante do canal. E se esse conteúdo lhe ajudou e você não quiser participar, deixa um joinha que também ajuda. Agradeço a sua audiência e nos vemos em breve em um outro vídeo.